Bom, e para que serve a fibra ótica? Há um vasto leque de utilidades a respeito da fibra ótica. Dentre elas, destaca-se na transmissão de dados, na obtenção de imagens e nos sensores. Na transmissão de dados, as fibras óticas elas podem ser usadas para transmitir dados de internet, telefone e televisão. Na obtenção de imagens, as fibras óticas podem ser usadas para obter imagens de lugares de difícil acesso, uma vez que sua luz pode ser refletida no interior por grandes distâncias. E nos sensores, no caso dos sensores, as fibras óticas é possível construir uma grande variedade de sensores capazes de variações de temperatura, pequenas deformações em sólidos, frequência de luz, polarização de luz e etc. Meu nome é Thaís e irei falar sobre como é feita a fibra ótica. Sabemos que a fibra ótica é um filamento extremamente fino e flexível. Ele é feito de sílica pura, sílica dopada e vidro composto e plástico. As fibras que são fabricadas a partir de sílica pura ou dopada, elas apresentam as melhores características de transmissão. Elas são mais utilizadas em sistemas de comunicações. Já as fibras produzidas a partir do vidro composto ou de plástico, elas não possuem boas características de transmissão e têm uma alta atenuação, que significa uma perca de forças na conexão. Elas são indicadas para sistemas de baixa capacidade, como em pequenas distâncias e nos... Existem 4 tipos de processo de fabricação de fibra sílica, o que diferencia a etapa de fabricação da pré-forma. A fibra ótica de sílica é feita em processo de deposição de vapor químico modificado, mas existem outros processos. A primeira etapa é a fabricação do tubo pré-forma. Ele é um bastão que tem todas as características da fibra. O tubo de sílica será a casca da fibra ótica, enquanto os materiais depositados serão o núcleo da fibra. Ele é colocado de modo que o seu interior seja injetado gases em concentrações controladas. Após isso, é efetuado o fechamento do tubo para tornar um bastão sólido e maciço. Com o bastão testado e aprovado, se inicia a primeira etapa, a de estiramento, que é o puxamento. A pré-forma é levada para uma estrutura vertical chamada de torre de puxamento, é fixado no alimentador que é introduzido em um forno, efetuando o escoamento do material e formando um pilar de vidro. O diâmetro da fibra vai depender da velocidade e o controle da velocidade é feito por um medidor óptico diâmetro que funciona a laser. Com as dimensões adequadas, a fibra passa pelo processo de pura e medições por laser para garantir a sua espessura, para que seja acomodado em uma bobina. Bom, uma das principais vantagens, de se utilizar a fibra ótica é a maior capacidade de transmissão. A fibra ótica é possível transmitir cerca de 1 terabyte por segundo, diferente do cabeamento de cobre, que ele chega em média a 240 megas por segundo. Então a capacidade de transmissão é maior. Com isso, nós já temos outra vantagem, que é a maior potência de sinal. Por ser um cabeamento que não sofre interferência, esse cabeamento, quando ele chega no roteador, você tem a sensação da sua conexão wireless ser mais rápida, porque ele não sofre nenhuma interferência. Outra vantagem também de se utilizar a fibra ótica é a questão da segurança. Hoje, a única forma de um hacker conseguir desabilitar, acessar um sistema que é 100% de fibra ótica é simplesmente cortando o cabeamento. Esse cabeamento não possibilita a invasão de hackers e de pessoas que querem interferir esse sistema. A fibra ótica ela tem um melhor custo-benefício perante ao fio de cobre. Por quê? É um cabeamento mais caro? Sim, porém ele é um cabeamento que vai durar mais tempo do que o de cobre.
Então você não vai ter o gasto, né? A dificuldade de você ter que fazer manutenção, de fazer trocar. Então é um investimento caro, porém a longo prazo ele te dá retorno. Você não vai precisar ficar fazendo manutenção direto nele. Esse sistema de fibra ótica ele não sofre nenhuma interferência, diferente do cabeamento de cobre. Hoje um cabeamento de cobre, qualquer onda eletromagnética ela causa. Então pode ser de um micro-ondas ou de algum aparelho que emita. A fibra ótica ela é zero interferências de ondas eletromagnéticas, então você não vai perder o sinal em nenhum momento, certo? E essas são as principais vantagens de você utilizar a fibra ótica hoje. Bom, e as desvantagens da fibra ótica? Podemos dizer que o custo-benefício do cabeamento cobre e da fibra ótica tem uma grande diferença. A fibra ótica pode chegar até 3 vezes mais do custo do cabeamento. Falta de padronização dos componentes ópticos. Como relativamente maturo o segmento da fibra e com o avanço contínuo tecnológico, tem dificultando e muito estabelecer os padrões para os componentes dos sistemas da transmissão da fibra e também a abrangência. Tem lugares que não tem a conexão, não da área da fibra ótica. Então, essas conexões não estão disponíveis em todas as áreas. A mão de obra é especializada também, porque como ela é muito frágil, é muito reduzido, é milímetros, tem que ter uma mão de obra especializada, porque é muito cuidado, o manuseio disso aqui pode quebrar. E não pode faltar a fragilidade, né? Como foi citado da estrutura da fibra ótica, a fragilidade dos seus fios, né, são bem frágeis. Então, isso entra também como uma desvantagem, comparando com o cabeamento de cobre. O cabeamento de cobre ele é mais firme também por causa da oxidação. Então, mais uma desvantagem. E a última desvantagem é instalação. A instalação da fibra ótica, ela vem com vários requisitos. Então, elas não podem ter curvatura, elas não podem interligar entre si. Como o cabeamento, pode acontecer isso. Então, a fibra ótica também não dá essa vantagem, seria uma desvantagem. E é isso, vou passar para o meu próximo participante. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a velocidade da fibra ótica, né? O sinal da fibra ótica é transmitido de ponta a ponta por meio de pulsos de luz que piscam múltiplas vezes por segundo e é enviado a um receptor. O sinal é parecido a um código binário, que é transformado em uma representação digital e por sua vez é apresentada no navegador do usuário. A maior parte dos cabos de fibra ótica utilizados hoje em dia, né, tem capacidade de 10 a 40 gigabits, enquanto os cabos de cobre chegam a uma velocidade de até 30 megabytes. A fibra ótica tem um desempenho muito superior, podendo atingir até 500 megabytes de velocidade. Por isso, muita gente acaba preferindo mais pela fibra ótica por isso, né? Só que não podemos também esquecer que a fibra ótica é feita por um material muito sensível, né? Então, o local onde ela vai ser instalada, né? Ela não pode ter muita dobradiça e tudo mais, né? Isso tudo influencia muito na velocidade da sua internet.